Nós já viajamos muito pela Itália, nós já fomos 2 vezes, já voltamos 2 vezes, então toda vez que a gente vai, que a gente volta, a gente tem vários sentimentos. E a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre esses sentimentos, sensações, tudo isso quando a gente tá indo e voltando, deixando a família, indo desbravar novos lugares. Enfim, o assunto do vídeo hoje é pra falar dos nossos sentimentos. Eu sou a Natasha. Eu sou o Robson. E nós somos do Vida Italiano. Então, roda a vinheta. Bom dia, meu povo. Nossa. Buongiorno, ragazzi. Agora eu tô fazendo um vídeo, mas dá pra nós tirar uma foto aqui, ó. Que tal a minha coxinha? Bom, então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses nossos sentimentos de idas e vindas do Brasil e da Itália. Mas antes eu queria dar um recado pra vocês, que eu tô dando aula de italiano já faz um ano aí. Então já tem bastante gente que eu tô conseguindo ajudar. E se você quiser saber mais sobre esses meus projetos, eu vou deixar o meu contato de WhatsApp aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais sobre aí as minhas aulas, cursos, as coisas que eu tenho feito por aí, beleza? Fico esperando o seu contato. Acho que a maioria das pessoas que nos seguem sabe que eu e o Robson nós fomos para a Itália em momentos diferentes. Ele foi o primeiro para realizar o processo de cidadania dele e como eu tinha um prazo ali para ficar de 3 meses, né, antes de ter que voltar para o Brasil, caso ele não tivesse finalizado o processo dele, então ele foi primeiro para que tudo desse certo e daí depois eu iria, né? Então ele foi dia 2 de outubro e eu fui dia 2 de dezembro, 2 meses depois. E uma coisa que eu queria perguntar pra ele, queria que vocês soubessem também a opinião dele, né? O que ele sentiu quando ele chegou na Itália sem mim, sem a família, quais foram os sentimentos dele com relação a isso? Bom, acho que pra quem, assim como eu nunca, né, saiu do Brasil, então eu aos 25, 26 anos, quando a gente saiu a primeira vez, eu nunca tinha saído do Brasil, então pra mim a sensação tipo de ir embora era muito estranha, então meus 26 anos ali morando com os meus pais, né, e por mais que a gente tivesse casado antes de sair do Brasil, a gente ainda não morava junto, né, então ainda cada um morava na sua casa, na sua respectiva casa, e bom, foi bastante esquisito, né, tipo quando você entra pelo menos pra mim, né, entrando no avião, eu começo a pensar um pouco, tipo, nossa, mas por que eu tomei essa decisão, né? Quais foram todas as coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Você começa a refletir um pouco, pelo menos comigo foi assim. Só que eu fui com meu irmão, né? Então chegando lá, a gente reconheceu a cidadania e tudo mais, e esses 2 meses sozinho. Mas aí começa muitas dúvidas, né? Porque nunca tinha saído do Brasil, aí chego e encontro a Itália. Aí eu começo a conhecer um pouco da Itália, as vantagens, as desvantagens, daí tem coisa que você vê na Itália que você fala, nossa, mas dizem que isso na Inglaterra não tem, não, dizem que isso no outro país não tem, aí fico, nossa, mas será mesmo que a gente vai viver na Itália? E daí sozinho, né, apesar que eu tava com meu irmão, mas como essa conversa eu tinha que ter com a Natasha, né, tipo, mas onde que a gente vai morar? O que a gente vai fazer? E eu também não tinha muita ideia de que trabalho fazer, aonde morar. Então assim, eu não fazia ideia de onde morar. Foi quando eu comecei ali com a busca de documentos e tudo mais que a gente acabou indo pro Vêneto por conta do volume de trabalho de busca. Mas assim, o sentimento é de muita incerteza, tá sozinho, é pesado também. É uma coisa que me deixou meio... Tinha dias ali que era bastante difícil esse fato de estar sozinho, sabe? De não ter com quem conversar. E meu italiano não era muito bom, então nem com os italianos, que às vezes eu tinha contato, eu conseguia muito trocar essa ideia, né? E eu, por outro lado, né, eu fiquei no Brasil, por mais que eu estivesse com a família, mas a ansiedade de conhecer a Itália e de ficar perto dele, né, pra mim foi bem difícil também. E nesse meio tempo, ele tentando decidir pra onde que a gente ia, às vezes ele conversava comigo, eu olhando, né, minha visão era de quem estava no Brasil, ainda não fazia ideia, então ele não conseguia expressar muito bem, né, o que era Itália, onde que a gente ia morar. E eu posso dizer que foi bem difícil no começo, assim, teve dias que eu chorei porque eu achei que a gente, sabe, eu achei que realmente eu ia pra Itália, a gente não ia ter onde morar, ia ter que voltar. Enfim, esses sentimentos eu acho que deu nele por estar sozinho na Itália e eu por estar aqui e a incerteza do que eu ia encontrar na Itália. Então foi bem único esse momento pra nós dois. Bom, então eu fiquei sozinho esses 2 meses, né, na Itália, enquanto a Natasha não chegava, aí minha cidadania saiu e tudo mais, e eu fiquei ali uns 10 dias sozinho, completamente sozinho, meu irmão saiu tal, e eu fiquei totalmente sozinho.
E então a Natasha chega, né, exatamente 2 meses depois do que eu tinha ido. E ela vai falar um pouquinho, né, perguntar pra ela um pouco do qual foi o sentimento dela assim que ela chegou na Itália, né. Pra mim foi completamente diferente, porque eu já tava ali 2 meses, então ela chega. Qual que foi a sensação dela então ao chegar, né? Então a minha sensação, né, que eu tava num planeta diferente. Pra mim, parecia que a Itália era uma coisa que eu jamais tinha visto. No começo, quando você, né, não conhece um outro país e quando você chega a primeira vez num país diferente, cada detalhe importa, assim. Então, uma árvore inteira amarelinha no outono faz diferença. A gente estava também num período que logo ia nevar. Também foram coisas que eu vi na Itália que foram decisivos, assim, pra eu gostar tanto da Itália. E o sentimento era de muita felicidade por estar, né, reencontrando o Robson, mas também a sensação de que eu deixei muita coisa pra trás, né? Deixei minha família, deixei, né, no caso a família dele, deixei meus bichinhos também, né? E é um misto de sentimentos, assim. E também toda a incerteza do que a gente ia enfrentar lá, né? Porque eu cheguei lá sem falar italiano, então o que ia ser de mim, o que ia ser de nós, com italiano básico na época, então os sentimentos eram muitos, mas aos poucos a gente foi se adaptando e logo a gente aprendeu o idioma e conseguiu também se adaptar à cultura italiana. Bom, então dali eu e a Natasha a gente passou a morar em Marostica, ou Marostica em italiano, né, na província de Vicenza, bem no norte da Itália, no Vêneto, e a gente morou num apartamentinho bem pequeno, tem até alguns vídeos aqui no canal que a gente mostra. A gente acabou ficando naquela casa pela dificuldade de achar uma casa para alugar e tal. Aquela foi a que deu certo para ela fazer a residência, fazer o permesso de soggiorno, né, que é o visto e tudo mais. E ali, naquele período, eu já estava com o canal um pouco de tempo, então eu já tinha começado o canal no Brasil ainda. Só que eu não pensava em ter o canal como uma coisa comercial, não pensava em ganhar dinheiro com o canal. Porém, a gente começou a fazer alguns trabalhos de busca de documentos, pesquisas. E isso começou a movimentar algum dinheiro pra gente e a gente já começou ali a sonhar com a possibilidade de um trabalho pela internet, um trabalho que permitisse a gente a fazer outras coisas, só que a gente estava vivendo num apartamento, a gente tinha que pagar aluguel, nosso custo de vida girava em torno de 1.000 euros, mais ou menos, e ali começou um turbilhão de sentimentos, porque a gente conseguia, sei lá, fazer uns 500 euros por mês, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente gastava 1.000 e ganhava 500, então ali começou um turbilhão de sentimentos, tipo, nossa, mas a gente tem o sonho de fazer isso dar certo, será que se a gente arrumar um trabalho, a gente vai conseguir fazer isso dar certo? Que isso aí deixou a gente bastante confuso com relação aos nossos sentimentos. Posso dizer que foi bem difícil no começo, porque antes de chegarmos na Itália, né, nós não morávamos juntos, então a gente passou a morar junto, né, na Itália. A gente já de começo começou com os problemas, né? Falta de dinheiro, o que a gente vai fazer. A gente procura. Mais o Robson, na verdade, eu ainda com nível 0 de italiano não sabia o que fazer, mas o Robson tentou procurar emprego. E no começo. Algumas entrevistas, né? No começo era bem difícil, até a menina que era tipo de uma agência de RH falou que ele tinha que melhorar o italiano dele. E a gente viu que a conta não tava batendo, então. Sabe, esse sentimento de dinheiro saindo, dinheiro acabando e, nossa, a única coisa que a gente tava conseguindo enxergar, assim, era, putz, se acabar o dinheiro nós vamos ter que voltar pro Brasil, né? E era uma coisa que eu não queria, porque eu estava realmente gostando muito da Itália, acredito que o Robson também, e a gente queria ficar lá, queria fazer o canal dar certo, e enfim. Foi aí que o Robson me falou, né, do voluntariado, que é uma forma de um estilo de vida que a gente poderia trabalhar um período de tempo ali por dia, né, para uma pessoa que precisa desse trabalho. Em troca, ela nos daria hospedagem e alimentação. E acredito que foi a salvação, né, pra gente começar a economizar dinheiro, pra gente começar a viajar. E isso mudou bastante o rumo que a gente tomou a partir dali. Exato, então a gente tinha esse sonho, né, de trabalhar pela internet e tudo mais. E com o voluntário a gente aliviou então esse custo de 1.000 euros mês, 1.200 euros mês que a gente gastava ali e começou a permitir que a gente investisse mais tempo no canal, né? Mais tempo nas coisas que a gente acreditava que seria o nosso futuro. Então a gente pensou, vamos fazer voluntário por 6 meses, por um tempo.
a gente vai melhorar o nosso italiano, a gente vai criar conexões com italianos. Pela primeira vez, a gente não tinha conseguido se conectar forte com nenhum italiano, porque a gente não estava trabalhando também. E isso foi acontecendo, a gente começou a se conectar, a gente fez um voluntário de um mês, depois outro, e a gente foi pegando gosto por isso, principalmente porque isso permitiu que a gente conhecesse mais da Itália e mais italianos, que são nossos amigos hoje. Então, isso foi legal. Mais uma vez aí, né, teve uma pancada de sentimentos, porque a gente começou a viajar, então a gente saiu do isolamento total praticamente, porque tava frio em Marostica e a gente ficou isolado, só nós dois praticamente. Então, o sentimento de ver pessoas começar ali tentar o italiano e começar a conseguir fazer conexões, conhecer outras pessoas de outros países também, porque através do voluntariado a gente conheceu pessoas de outras nacionalidades. Então foi um mix de sentimentos que também nos levou a querer continuar fazendo voluntário por bastante tempo. E foi assim que a gente passou praticamente um ano, né? O ano de 2018 quase inteiro a gente passou na Itália. A gente viajou bastante, conheceu muitas pessoas, só que a gente começou a sentir falta da nossa família, né? E daí foi em dezembro de 2018 que a gente voltou para o Brasil. Na verdade, não só a falta da família, né? A Natasha, nesse período, ela estava preparando os documentos dela, porque ela poderia fazer a cidadania pelo matrimônio comigo, mas vocês sabem que é mais burocrático e tal, então como ela também tinha direito, nesse período a gente já tinha conseguido um documento italiano do ascendente dela, né? E então a gente voltava para o Brasil também para fazer apostilamento, para fazer toda a preparação dos documentos, para que então a gente voltasse para a Itália com a documentação pronta e para fazer o processo de cidadania dela, né? Então foi isso, daí a gente chegou no Brasil, né, em 2018, no finalzinho do ano. A gente passou o ano com a nossa família, então a gente reviu os nossos familiares, foi emocionante. A gente conseguiu aproveitar, né, todo aquele sentimento de um ano longe da família. Tanto eu quanto o Robson, a gente nunca tinha passado tanto tempo longe dos nossos familiares. E foi, assim, um tempo pra gente ficar mesmo com eles, até que a gente sentiu a necessidade de retornar à Itália. E também eu queria fazer meu processo, então a gente já tinha meio que data marcada pra voltar pra Itália. Acho que também foi legal a gente saber, voltando pra cá, pelo menos pra mim, foi saber que eu queria morar lá, né? Tipo, foi poder fazer essa reflexão, pô, legal, nossa família, legal ver todo mundo. Mas quando a gente voltou pra cá, que a gente foi percebendo que a gente realmente queria voltar pra lá. Queria voltar pra viajar, mas também já pensando em um futuro, ter uma vida mais normal, né? Então, tudo isso fazia com que a gente soubesse que a gente queria morar lá e viver lá. E o que a gente queria dizer, né, com tudo isso nesse vídeo? Para que vocês descubram, assim como nós, que os sentimentos, eles vêm e vão. Às vezes são sentimentos bons, às vezes ruins. Na vida a gente sempre tem esses altos e baixos. Mas saibam também que são esses momentos que fazem você descobrir o que você quer para a sua vida. Eu e o Robson, a gente teve momentos difíceis na Itália, mas que também foram decisivos. Momentos bons, momentos em que a gente conheceu pessoas, que a gente vivenciou muita coisa. E foram todos esses mix de sentimentos que fez com que a gente decidisse viver, morar, viajar na Itália, né? Então saiba que um sentimento isolado não significa muita coisa, mas quando você junta todos eles, você acaba descobrindo o que realmente você gosta. Então, se você tá pensando em ir para a Itália, morar na Itália, viver em outro país, não deixa esses primeiros sentimentos decidir o seu futuro, né? Saiba pesar eles na balança, saiba ponderar as dificuldades. E no final você vai ver que você vai encontrar a melhor saída para a sua vida, o que você mais gosta, o que você quer para o seu futuro. Falou bonito, né? Então, eu também acho que é isso, é tempo também. Às vezes é um tempo pro teu sentimento, para você refletir, experienciar alguma coisa. Até o voluntário ajuda muito nessa questão de experienciar, e é isso aí. Espero que eu tenha gostado do vídeo. O recadinho era esse mesmo, né? O que a gente vivenciou e o que a gente queria passar pra vocês. E se, tiver vontade aí, deixa um comentário pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Beleza? Tchau, ragazzi. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.